Grava, meu filho. Aceita. Pronto. Agora sim, boa noite, amada igreja. O pastor Cláudio já disse quem eu sou, meu nome. Aliás, o pessoal da multimídia está de parabéns, porque meu nome está certo. É incrível como tem Felipe com I, ou Rei com S, Reis. Mas eu sou um rei só, sou filho do rei. Então está lá, Felipe Rei, louvado seja o nome do Senhor por isso. Trago o abraço da Igreja Batista 22 de novembro, ali em Niterói. Sinto-me muito honrado pessoalmente pelo convite, obrigado, pastor Cláudio. E também fiquei muito feliz de saber que este é um evento bolado a partir da Escola Bíblica Dominical. É algo que é de suma importância. A Escola Bíblica Dominical, em alguns ministérios, sumiu, desapareceu, apagou-se da história. Mas ela é fundamental. Eu posso assim dizer porque eu tenho 51 anos de idade e fui nascido e criado na Igreja Batista. Fui criado na Igreja Batista de Piedade, ali no Rio de Janeiro. E desde pequeno, lá no Ministério Infantil, nós cantávamos, pastor Cláudio. Você está pensando que é uma florzinha de Jesus? Também. Mas nós cantávamos: sei que a Bíblia é a palavra de Deus, a regra de conduta e fé. A regra de conduta e fé. A palavra de Deus, a Bíblia é. Vocês lembram dessa? Música boa, né? Tempo bom. Pois bem, meus irmãos, nós somos parte de uma denominação conhecida, ou pelo menos historicamente conhecida, como a denominação que gosta da coisa do ensino. O pessoal sempre falava, os batistas, eles são muito fortes no ensino. Quem já ouviu isso aí? Não é assim? Somos muito fortes no ensino, mas até mesmo nos nossos arraiais batistas a coisa tem mudado um pouco de figura, infelizmente. Nossa denominação é uma denominação que precisou lutar historicamente para existir. Os nossos antepassados anabatistas foram perseguidos e foram mortos pelos reformadores europeus que não aceitavam o rebatismo. Isso faz parte da história da igreja. Isso é coisa que a gente deve estudar na escola bíblica dominical. Os batistas foram perseguidos na Europa porque rebatizavam aqueles que só tinham o batismo da Igreja Católica por aspersão. E os batistas e os anabatistas diziam, não, o batismo ele precisa ser por imersão, porque a palavra batismo vem do grego baptizo, e por aí vamos. E da mesma forma, então, eles também não aceitavam uma outra coisa que os batistas tinham e têm como caríssimo, a liberdade de pensamento e de consciência. Mas antes de avançarmos, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 2, versículos 1 a 9. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 9. Para quem está projetando, se puder projetar na versão Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu estou usando, agradeço. Hoje eu estou usando a Corrigida Fiel. Normalmente, na minha igreja, eu uso a NVT e às vezes a gente usa outras versões, mas hoje vou usar a Corrigida Fiel, até porque ela é fiel. 1 a 9. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, e com palavras fingidas
sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Por quê? Se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro ou pregador da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Vamos falar com Deus. Senhor, alimenta a tua igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. O texto que lemos é um texto denso. É um texto que fala de condenação para aqueles que não levam a palavra do Senhor a sério. Um texto de condenação para aqueles que distorcem a palavra de Deus e tiram algo dali de dentro. Farão negócio com as pessoas, usando a palavra de Deus encobertamente, introduzirão heresias dentro daquilo que deveria ser ensino saudável. E eis-nos aqui, tratando do assunto, a igreja no século 21. Um tempo em que temos visto muita gente defender cristianismo, mas é um cristianismo sem Cristo. E é um cristianismo sem cruz, como é o tema dessa noite. E ainda aqui introduzindo o assunto, falei ainda agora sobre as origens dos batistas. Para nós batistas, as escrituras têm a sua origem em Deus. Os irmãos creem nisso? A origem das escrituras está no próprio Senhor, e o Salmo 119, versículo 89, vai dizer isso, que a palavra de Deus está firmada no céu. Olha lá, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. É de lá que ela veio. O padrão humano de mudar, alterar ou atualizar não cabe com relação à palavra de Deus. Posso afirmar, meus irmãos, que não há nada mais batista do que respeitar, amar a palavra de Deus. Desde a escolinha bíblica, sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro contestado. O mundo contesta a Bíblia. A imprensa contesta a Bíblia. A academia contesta a Bíblia. Toda sorte de contestações já foi levantada sobre a Bíblia. E é de se esperar que em um mundo que jaz no maligno, realmente o maligno faça de tudo para tentar fazer com que as pessoas não creiam na Bíblia. Tudo bem. O problema é que há alguns inimigos hoje internos. E estes inimigos internos estão debaixo do mesmo telhado que nós. É gente que se diz líder de igreja. É gente que se diz grande coisa. Que foi que acabamos de ler aqui? E também houve entre o povo falsos profetas, como dentre vós haverá também falsos doutores. Está se cumprindo. Tem se cumprido nestes dias. Falsos mestres, falsos doutores, ensinando falsas doutrinas, usando a Bíblia. Um dos casos mais famosos, eu não vou fulanizar, pastor Cláudio,
mas eu vou citar sem dizer o nome. Talvez os irmãos saibam. Um dos casos mais famosos é de um pastor que não é recém-chegado, não. O homem já tem mais de 30 anos de ministério. Batista. E ele, nos últimos anos, tem feito algumas declarações um tanto quanto bombásticas. Já se viu esse homem declarar: eu não conheço, não reconheço esta tal ortodoxia. Sinal alerta, alerta amarelo. Depois, em outra oportunidade, ele disse: olha, a Bíblia precisa ser atualizada. Acabamos de ler, você leu comigo, Salmo 119, verso 89. A palavra está firmada aonde? No céu. Mas, de acordo com esse líder, ela precisa ser atualizada por ele, que há 3.000 anos atrás, quando a Bíblia começou a ser escrita, não estava por aqui, e que daqui a mais algumas décadas não estará mais aqui, mas ela estará, porque ela está firmada no céu. Os irmãos percebem a incongruência? Então, me perdoe, mas entre ficar com a opinião dele e com a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. E agora, a última desse homem foi dizer o seguinte, eu vou ler aqui, porque é tão absurdo que eu não quero nem citar de cabeça. Não existe evangelho. Sim, a frase foi essa. Não sei se o pastor Cláudio assistiu. O sujeito disse: não existe evangelho. Dessa forma. E ele complementa, explicando que o evangelho não existe, mas há uma outra coisa que existe, que são interpretações, centenas de leituras do evangelho. Onde isso vai nos levar? Tais afirmações são temerárias por si só. Mas afirmações feitas por um líder, por alguém que está à frente, esteve à frente de uma igreja por mais de 30 anos. Isso é inaceitável. Porque são negações, não somente do evangelho e da palavra eterna de Deus, mas essas mesmas afirmações foram feitas no seio da Igreja Batista. Dentro de uma igreja que tem princípios batistas, dentre os quais está o amor e o respeito pela palavra. E o sujeito as faz mesmo assim, mostrando que ele não está preocupado com a denominação e nem com a própria palavra de Deus. E isso deveria acender um sinal de alerta a nós. Sabe o que isso significa? Este cidadão, ele é mais um daqueles que defendem uma coisa que nós chamamos liberalismo teológico. O liberalismo teológico não é nenhuma novidade, ele nasceu com o iluminismo do século XVIII, ele se fortaleceu ao longo do século XIX, no século XX, e agora ele está botando de vez as garras de fora. Com o advento da internet, estas ideias têm sido compartilhadas e estão borbulhando pela rede e estão infiltrando como um vírus a cabeça de gente que de outra forma seria sã, porque estaria dentro da igreja. É um tempo que nós vivemos, é um tempo de maravilhas, pastor Cláudio, porque é um tempo que nós podemos nos comunicar em tempo real com qualquer parte do mundo. Porém, no tempo que eu era garoto, nós tínhamos a nossa igreja, a orientação do nosso pastor, dos nossos professores de escola bíblica. Hoje, tudo isso está pulverizado. Você pode ouvir o pastor Cláudio no domingo à noite, amanhã de manhã estar ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, ou outro pastor, e outro, e outro, e outro, sem filtro. Começam a entrar ideias que poderão fazer uma certa confusão na sua mente e no seu coração. Então, de forma a que nós possamos ter uma vacina contra este vírus do liberalismo, eu vou passar para os irmãos algumas características.
do liberalismo teológico. Ele é incompatível com a nossa fé, porque, primeiramente, o liberalismo teológico, ele rejeita a autoridade divina na Bíblia. Ele rejeita. Enquanto coloca a razão humana como centro. E é por isso que o sujeito se acha no direito de dizer: eu vou atualizar a Bíblia, mesmo sabendo que ele, daqui a pouco, não será mais nada, ele morre. E a palavra permanece para sempre, mas ele se acha no direito de atualizar a Bíblia e a sua interpretação. De onde veio isso? Pensadores como Kant, Schleiermacher, Ritschl, eles defendem uma fé fundamentada na experiência humana e na ética, e não na revelação, ou seja, vale o sentimento. Essa visão distancia o homem de Deus, desvaloriza a doutrina e reduz o cristianismo a uma filosofia moral ou um estilo de vida. Está aqui, ó, evangelho sem cruz. O liberalismo produz um evangelho sem cruz. O que vale é o sentimento, não necessariamente o que está escrito. Essa coisa de doutrina, isso ficou para trás, isso é muito démodé, temos que atualizar. Os teólogos liberais, para os irmãos terem uma ideia, eles negam simplesmente a inspiração e a inerrância bíblica. Vamos ver se a teologia liberal já chegou nessa sua igreja, pastor. Vou fazer um teste aqui. Os irmãos, somente os que creem que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, digam amém. Amém. A igreja boa está aí. Será que alguém aqui crê que a Bíblia não contém erros, ela é inerrante? Amém? Amém. Eu digo como um grande autor também, que eu não me recordo agora quem, mas ele disse o seguinte: li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia, eles, os teólogos liberais, a consideram como um produto humano e cultural. Quem aqui nunca escutou dizer assim: olha, esse negócio de Bíblia não pode ser levado muito a sério, porque ela foi escrita por homens. Ela foi escrita por homens? É. Você acredita no jornal? Acredito. Quem foi que escreveu as pautas do jornal? Foram homens. Você acredita na ciência? Acredito. Aquela ciência que de vez em quando diz: olha, ovo faz mal, arrebenta com o teu colesterol, não coma ovo. E daqui a pouco ela diz: pode comer ovo, ovo faz bem para o colesterol. Não coma gordura assim, assim, agora tem que comer gordura. Toma café não, que o café faz um mal desgraçado. Não, agora pode tomar café, café é bom. É nessa ciência que você acredita. Ela é escrita por quem? Por homens. Portanto, isso não é critério, já começa por aí. E a Bíblia não é ciência, ela é matéria de fé, e ela foi escrita no céu para que nós pudéssemos conhecer a Deus e a sua vontade. Ela não é um produto humano e cultural de forma alguma. Em contraste, por exemplo, a própria Bíblia, Paulo nos ensina que toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia, ela é suficiente, autoritativa, é a revelação divina única, suficiente e especial. O teocentrismo, Deus no centro, deve prevalecer sobre o antropocentrismo, o homem no centro. Não, quem está no centro da Bíblia é Deus. E assim, então, o discípulo vai poder entender o que é a sã doutrina. Afinal, como poderia ser uma coisa chamada de sã doutrina se amanhã depois o pastor Cláudio diz: olha, eu vou atualizar a sã doutrina? Ou ela é sã, firmada no céu, ou ela não tem valor algum, qualquer um pode atualizar. Daqui a 100 anos vamos atualizar de novo. Naturalmente, tudo isso leva os teólogos liberais a pensar de uma forma completamente antibíblica. Meus irmãos, entendam isso. A teologia liberal, ela é, antes de mais nada, antibíblica. Antibíblica. E no que se refere à doutrina da salvação. Então, esse aqui é mais um ponto. Primeiro, a Escritura não vale muita coisa.
E se a Escritura, o todo da Escritura, foi escrita por homens, tem contextos culturais e tal, então a doutrina da salvação, que está no bojo do todo, ela perde a força. Então o cristianismo sem cruz aparece aqui mais uma vez. Para que preciso de um Salvador? Se daqui a pouco eu posso atualizar. Eles defendem, portanto, o universalismo. E esse sujeito, esse mesmo que eu estou citando aqui, já falou, há pouco tempo atrás ele disse algo, uma palavra, um termo universalista, dizendo assim: eu não vejo como Deus vai chegar e mandar um filho seu para o inferno porque ele cometeu um pecado, alguma coisa assim. Isso é a leitura dele, universalista, que no fim todos serão salvos porque Deus é amor. Não vai atrás disso não, meu irmão. Não vá atrás dessas ideias não, porque o inferno é uma doutrina bíblica, ensinada pelo próprio Filho de Deus. E o Senhor Jesus, ao ensinar sobre o inferno, ele não usou palavras bonitas e floreios não, ele disse: olha, o inferno é um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele conta a parábola do rico e do Lázaro, só para ficarmos em 2 exemplos aqui. Portanto, eles desfazem completamente a ideia da salvação, porque a salvação ensinada na Bíblia, a salvação ensinada mediante a cruz de Cristo, ela foi feita para tirar o homem do inferno, da porta, do caminho do inferno. Se todos serão salvos, então Cristo morreu à toa, desnecessariamente. Aí você decide, ou você fica com a Bíblia e com o próprio Jesus, que tudo isso ensinou, ou com essa turma aí que quer atualizar a Bíblia e dizer que todos serão salvos. Talvez seja mais confortável para você, só não vai ser a verdade. A Bíblia ensina que a salvação se dá somente mediante a fé e pela graça de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus, plenamente Deus e homem, é o único que redime o ser humano do pecado. Desta forma, irmãos, então, só pegando essas poucas características aqui, há mais características, já dá para compreender o caminho do cristianismo sem Cristo e sem cruz. Os irmãos podem compreender o porquê de eu haver chamado ainda agora o liberalismo teológico de inimigo interno, porque ele está sendo espalhado como um vírus dentro das igrejas. E tem gente que está ouvindo, como foi o texto que nós lemos aqui, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Foca no de perdição. Porque o próprio Pedro disse aqui que são heresias de perdição. E se há perdição, o universalismo não se aplica. Mas esse tipo de ensinamento ele vai minando as bases do cristianismo, vai minando as igrejas, vai retirando dele a Bíblia como sua única fonte de autoridade em termos de salvação e fé, de forma a poder ter plena liberdade para colocar qualquer coisa no lugar. Então, se vale a ética, então você tem que ser o mais ético possível, você tem que tratar o seu próximo da melhor maneira possível, você tem que ser honesto, sincero, como diria Lulu Santos, você tem que ser gente fina, elegante e sincera, e você vai crescer na vida, vai agradar a Deus. Não, isso pode ser justiça social ou qualquer outra coisa, mas não é o que a Bíblia diz. Porque o parâmetro da Bíblia para a salvação não é aquilo que a sociedade pensa, mas é aquilo que Deus pensa. E o que foi que o Senhor falou sobre o pensamento dele, o nosso pensamento? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Para essa teologia, uma teologia que não tem a Bíblia como referência absoluta, ela pode retirar dela o que quiser. E aí, meu irmão, o inferno é o limite. Um abismo chama outro abismo, pois ao retirar-se o conceito de condenação da Bíblia,
O pecado, então, passa a não ser mais um problema. Bom, se o problema do pecado é que ele leva à condenação e a condenação não existe, logo, vamos que vamos. E se o pecado não é um problema e não levará à condenação eterna no inferno, então o homem não precisa de um Salvador. De novo, cristianismo sem cruz, cristianismo sem Cristo. Um Cristo que morreu à toa na Bíblia, na história, e está contado na Bíblia. E assim o Filho de Deus, sua vida, seus ensinos, sua morte substitutiva na cruz, ficam completamente sem efeito. Só que a Bíblia não diz isso. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala sobre o discipulado é: se alguém quer vir após mim, quem sabe completar? Primeiro, negue-se a si mesmo. O que mais? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para essa turma aqui, esse versículo seria: vamos atualizar a Bíblia, pastor, ao vivo aqui. Vamos atualizar então. Disse Jesus, na versão atual: se alguém quiser vir após mim, siga-me. Não precisa se negar, não precisa tomar a cruz. Essa é a pegadinha. Essa é a pegadinha. Vale o sentimento, o critério para julgar o que seja uma vida cristã passa a ser subjetivo. Eu me acho uma boa pessoa, então Deus me aceita. Você acha que eu sou uma boa pessoa? Ah, eu acho. Ah, então nós vamos para o céu, porque eu também acho você, amigo, amiga, uma excelente pessoa. Não. Quer ver uma outra coisa? O liberalismo, ele ama Jesus. O liberalismo, ele ama Jesus. Mas ele odeia Cristo. Os liberais amam Jesus. Não, Jesus, um mestre, gente boa, ensinos maravilhosos sobre amar o inimigo e tal. Mas o Cristo, que fazia milagres, não, esse negócio de milagre é só para a gente ter alguns exemplos ali, mas não é essa coisa de milagre, não teve nada disso não. Ah, não teve não, teve não. E quando ele foi lá e lidou com os hipócritas, ah, sim, Jesus não gostava de gente hipócrita, não. Os hipócritas falando que Jesus não gosta de gente hipócrita, mas eles não gostam do Cristo que viveu sem pecado. Não é que ele viveu uma vida muito boa, muito perfeita, muito agradável. E aí vamos usar o mesmo critério. Se Jesus, o Jesus que eles dizem, é um Jesus tão bonzinho, por que ele foi crucificado? Por que se ele foi tão bom, socialmente tão gente boa, por que Roma se juntou aos judeus e todo mundo crucificou? Por que até Herodes e Pilatos, que eram inimigos, se fizeram amigos na morte desse Jesus? Que contraste é esse? Se nós temos que ser igual ao Jesus que eles apregoam e seremos aceitos, não faz o menor sentido. Eles odeiam o Cristo, eles não aceitam o senhorio de um Cristo que tem todo o poder no céu e na terra. Eles não aceitam um Cristo que viveu sem pecado, afinal, não existe pecado. E cujo sacrifício na cruz foi aceito por Deus exatamente porque viveu sem pecado, para que pudesse substituir o pecador. O liberalismo gosta de Jesus. Ah, Jesus é bom. Por que Jesus é bom? Porque ele afirma que os mansos e os que sofrem são bem-aventurados. Os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados. Então Jesus é muito bom. Tá, mas Cristo disse que há uma perdição eterna, há um inferno. Não é nada disso. Eles não creem na parábola do rico e do Lázaro, eles se fazem de surdos quando o Senhor Jesus ensina sobre o inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Os irmãos estão entendendo a confusão que essa turma faz? Usam a Bíblia, são falsos mestres. Cuidado com esses discursos muito bonitinhos. E agora vamos passar para a nossa porção final aqui dessa palavra. Agora que os irmãos já entenderam basicamente o que é, e esse assunto, meu irmão, você que é o gestor da Escola Bíblica Dominical, é um assunto que seria bom tratar na Escola Dominical
com a igreja também, para que os irmãos peguem anticorpos. E nessa parte final eu vou tratar do assunto como podemos nos defender, porque o problema já foi colocado. Acabei de colocar para os irmãos todos os problemas do liberalismo, ou pelo menos os mais básicos. Como podemos nos defender das ideias nefastas do liberalismo teológico que nos leva a um cristianismo sem Cristo e sem cruz? Primeira defesa, a primeira e a melhor defesa é voltar às nossas raízes batistas. E quando eu digo isso, vai ter batista aí que vai olhar e vai dizer assim: então a salvação está só na igreja batista. Hipócrita. Não. Não disse que é para estar na igreja batista, mas eu disse que é para voltar às nossas bases batistas, a saber, a regra de conduta e fé. A Bíblia volta para a palavra, volta para o ensino forte das Escrituras. O apego às Escrituras é a vacina definitiva contra este tipo de ideia dessas heresias humanistas dos liberais. O Senhor Jesus também nos deu exemplo disso. Ele não foi confrontado por qualquer falso profeta. Ele foi confrontado pelo próprio Satanás, na sua tentação no deserto. E qual foi a solução de Jesus para passar pela tentação no deserto? Nas 3 tentações a resposta era a mesma: está escrito. Se serviu para o Senhor, serve para mim e para você. A solução para este cristianismo sem cruz, para este cristianismo que tem um Jesus fofinho, mas não tem o Cristo glorificado, é dizer: está escrito. Os irmãos creem nisto? Use esta frase: está escrito. Eu tinha um professor que dizia assim: olha, eu creio tanto na Bíblia, que a Bíblia diz que o grande peixe, ele disse até a baleia, a gente sabe que não, mas vou com a ideia da baleia, que a baleia engoliu Jonas. E muita gente fica encrencando aí que o grande peixe, a baleia, engoliu Jonas. Como é que pode? 3 dias lá, 3 dias cá. Ele dizia assim: eu não quero nem saber, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu cria do mesmo jeito, porque ela é a palavra de Deus. Em Hebreus 11 nós vamos encontrar um povo que não se deixou levar por conversa, que recebeu propostas e mais propostas para se salvar, os heróis da fé. Teve gente ali que foi cerrada ao meio, morta ao fio da espada, jogada aos leões. Por quê? Por que essa gente foi jogada aos leões, cerrada ao meio? Porque foi intransigente. Nega Jesus, não nego. Nega Jesus, não nego. Então você vai ser jogado aos leões. Que assim seja. Se essa for a vontade de Deus, que eu morra com os leões. Mas eu não nego. Como pode alguém não negar Jesus? Só vejo uma forma: alguém que lê a Bíblia, conhece a Deus, o Deus revelado na Bíblia, ama esse Deus porque Ele assim foi revelado na Bíblia. Se não fosse pela Bíblia, se não fosse pelo conhecimento das Escrituras, muitos teriam realmente negado: deixa para lá, não é isso tudo não. Vamos atualizar a Bíblia, né? Então, esse sujeito que eu estou contando aqui desde o começo, se a perseguição apertar e disserem vamos te matar, ele vai dizer: não, eu nego, não tem nada disso não. E nós somos confrontados com essa opção também. O salmista declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E um texto que eu gosto sempre de citar também, que fica lá em Deuteronômio 30, 14. O Senhor Deus falando para o seu povo: mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Deuteronômio 30, 14. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração,
não é para discutires, não é para procurares subterfúgios para escapar do que ela diz, mas é para cumprir. O salmista escondeu a palavra no coração, e nós somos chamados da mesma forma. Mas os liberais não, eles estão tentando encontrar brechas na perfeita lei de Deus. A gente aqui que é advogado sabe como é que é esse negócio. Não, mas tem uma brecha aqui, tem um entendimento ali, mas não dá, meus irmãos, não dá. A lei de Deus, ela tem que ser cumprida e não discutida. Então, a primeira defesa contra o liberalismo teológico corre para a palavra, se apega à palavra, coma este livro. Uma segunda defesa, também conectada às nossas raízes batistas, é conhecer os princípios batistas e a nossa declaração doutrinária. Agora sim ele vai falar que a salvação está na igreja batista. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não vou falar isso, tira isso da tua cabeça. Mas simplesmente as nossas doutrinas, a nossa declaração doutrinária, os nossos princípios, eles emergem da palavra, eles apenas sistematizam a palavra. Então vai com a palavra e vê, faz lá cara crachá, vê se está batendo com a nossa doutrina e se oriente, porque doutrina é importante. Por que eu posso dizer que doutrina é importante? Porque a Bíblia assim o diz. Paulo vai falar para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo vai dizer, tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Na primeira carta, Paulo já tinha dito o seguinte para Timóteo, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então, persiste em ler, não desprezes o dom, e mais uma, medita nestas coisas, coloca a palavra para trabalhar na tua mente, ocupa-te delas, coloca em prática, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aí então ele vai entregar, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 16. A ordem então é clara. Lê a palavra, conhece as escrituras, guarda a doutrina, tem cuidado da doutrina. E se os irmãos me permitem, eu vou ler aqui apenas um trecho da introdução da nossa declaração doutrinária. A nossa declaração doutrinária abre dizendo assim: os discípulos de Jesus que vieram a ser designados pelo nome Batista se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras, viu? Fidelidade às Escrituras. E por isso só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles, pelos batistas, batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotarem essas posições, eles, os batistas, estavam bem fundamentados no quê? Nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam. Mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Daí derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de Anabatista, aquele que batiza de novo, ou rebatizadores. Lá no século XIX, no século XVII, que veio essa designação. Também nós temos os princípios batistas, e eu vou ler aqui, de maneira muito breve, os 6 princípios batistas que estão colocados ali no preâmbulo da nossa declaração doutrinária.
Primeiro princípio batista: a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Será que as Escrituras são importantes para nós batistas? Primeiro princípio, as Escrituras, única regra de fé e conduta. Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e, olha ela aqui de novo, biblicamente batizadas. A Bíblia também está aqui. 3, a separação entre igreja e Estado. 4, a absoluta liberdade de consciência. 5, a responsabilidade individual diante de Deus. 6, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Portanto, 2 vacinas nós temos, que na verdade se juntam em apenas uma. A primeira que eu coloquei: leia a palavra, conheça a palavra, se alimente da palavra. E assim você não vai cair nas conversas dos falsos doutrinadores. A segunda: conheça a nossa declaração doutrinária, conheça os princípios batistas, porque eles também vão te remeter à Escritura. E você não pode errar. O caminho que o Senhor fez, Ele diz: farei um caminho, colocarei um caminho, em que nem o louco vai errar se seguir pelo caminho que eu colocar. O Senhor coloca isso na sua palavra. Eu vou encerrar com 2 bônus aqui, muito rápidos. Primeiro bônus. Falei de ler a Escritura, mas de que Escritura estamos falando? Porque hoje também há toda uma variedade de Bíblias. Como eu disse no começo, eu estou usando aqui a corrigida fiel. Mas poderia estar usando a NVT, poderia estar usando a NAA, poderia estar usando a NVI 2011, poderia estar usando a NVI 2023, poderia estar usando a Almeida atualizada, a revista e corrigida, a King James e por aí vamos. E se eu perguntasse aqui, eu ia encontrar algumas dessas espalhadas. Afinal de contas, é a palavra de Deus, é tudo a mesma coisa. No meu tempo de criança só tinha uma Bíblia, que era a famosa Almeida mesmo, que todo mundo tinha o mesmo padrão. Hoje a gente tem essa sopa de letrinhas que eu acabei de citar aí, ACF, ARA, ARC, NVI, NVT, NAA. E cada um compra a Bíblia de acordo com o seu gosto. Nada contra, você pode ter a sua Bíblia da forma que você quiser. Mas um primeiro ponto, pergunte ao seu pastor, qual é a Bíblia que ele orienta a usar? Porque há Bíblias muito bem intencionadas. Por exemplo, a Bíblia A Mensagem, ela é uma Bíblia bem intencionada, mas ela não é a Bíblia, ela é uma paráfrase. Ela não é o texto integral da Bíblia e ela é uma paráfrase. Então, há que ter cuidado com essas coisas. Bíblias bem intencionadas, outras que buscam ofertar uma tradução mais apurada, mas há algumas que são complicadas. Por exemplo, esse ano, 2 anos atrás, a NVI, ela acabou de ser atualizada. A NVI original de 2011 e 2023 veio com umas atualizações, e nas atualizações da NVI 2023, vários versículos bíblicos foram cortados. Já que está gravando, eu vou botar aqui, vou falar aqui para os irmãos até assistirem depois. 16 versículos saíram da NVI 2023. Mateus 17, 21, Mateus 18, 11, Mateus 23, 14, Marcos 7, 16, Marcos 9, 44 e 46, Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Lucas 17, 36 e 23, 17, João 5, versículo 4, Atos 8, versículo 37, Atos 15, versículo 34, Atos 24, versículo 7, Atos 29, versículo 28, versículo 29, Romanos 16, versículo 24. Estes versículos estão com espaços em branco na NVI 2023. É preciso ter cuidado com essa versão. Prefira usar os textos, as Bíblias que têm o texto integral, como a ACF que eu estou usando, a Revista Corrigida, a King James Fiel 1611. Essas versões usam o texto integral.
Ah, pastor, é isso que o Senhor faz? Sim e não. Porque eu entendo que para pregar, para esse momento aqui, muitas vezes a gente precisa de um texto bíblico que tenha uma linguagem mais tranquila. Então, muitas vezes eu uso a NVT. Mas naquilo que a NVT conflita com o texto integral, eu explico de púlpito, olha, eu usei esse texto aqui, mas eu quero dizer que está faltando isso, isso, isso. É preciso. Então, você pode ter a sua NVT, NVI, você pode ter a Bíblia que você quiser, mas procure comparar com as versões de texto integral. Esse é o primeiro bônus sobre qual escritura ler. O segundo e último bônus, já que está gravando, eu vou citar alguns autores de livros que você pode ler, de autores que são contrários a essa teologia maléfica. Você pode ler livros de Francis Schaeffer, Paul Washer, Charles Spurgeon, Voddie Baucham, que acabou de falecer, John MacArthur, que também morreu esse ano, John Stott, Roger Olson, J.G. Machen, os brasileiros Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o Franklin Ferreira. Inclusive, Franklin Ferreira tem um canal no YouTube que você pode assistir, e tem o canal apologético do CACP, que bate muito nestas questões. E assim os irmãos vão evitar isso que acabamos de ler aqui, de falsos profetas que estão espalhando falsas doutrinas, heresias de perdição, negando ao Senhor, e assim os irmãos continuarão no caminho do céu, porque a palavra está firmada no céu, e ela não pode, não deve e não será atualizada por quem quer que seja, em nome de Jesus. Amém? Vamos viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo com cruz. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi entregue, tem misericórdia de nós, pecadores, que essa palavra possa ser útil para a edificação da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém.